Fala, torcida colorada, tudo certo? Muito bom dia. Faz muito tempo aí que eu não volto aqui no canal, mas hoje vamos trazer todas as informações e todas as notícias que repercutiram ontem, no dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Dia bem movimentado para a torcida colorada, né? Para quem não tá, para quem esperava ali que fossem acontecer bem poucos movimentos, bem poucas informações, até que a gente teve bastante coisa que repercutiu ontem na imprensa. Então, sem muito mais delongas, vamos já começar a falar sobre um reforço que o Eduardo Cudê recebeu, uma grandíssima notícia, que é a presença, então, do Maurício já treinando com o elenco principal, já treinando com o grupo principal. Maurício vinha jogando não é, junto com a seleção pré-olímpica, então ele participou daquele vexame, daquela vergonha que foi a campanha da seleção pré-olímpica, que ficou de fora, inclusive das Olimpíadas que ocorrerão em Londres não, desculpa, em Paris, este ano, agora em 2024, o que é bom para o Inter, porque de certa forma a gente poderia vir a perdê-lo, e não só ele, mas também o Robert Renan, mas por conta disso, o Maurício não participou, então, da pré-temporada e da preparação do Inter ali para os campeonatos que virão, não só em virtude do Gauchão. Então, o Maurício já reintegrou ali a equipe principal, mas ele provavelmente vai fazer uma espécie de intertemporada, né? Porque ele não participou, como falei anteriormente, da pré-temporada, então ele não está no mesmo ritmo que os demais jogadores e por conta disso ele não deve jogar hoje, né, contra contra o Brasil de Pelotas e provavelmente não deve jogar contra o Novo Hamburgo no próximo domingo em Novo Hamburgo, né? Então, ele deve estar sendo preparado somente para voltar ao campo no Grenal, né? Grenal que vai ter aí uma semana de muitas novidades, né? Inclusive não só com a presença do Maurício ali para o time colorado, mas também a possível ou não possível presença de Eduardo Cudê na Casa Mata. Isso por conta da expulsão que ele teve ali junto ao jogo ali contra o São José, agora o último confronto que nós tivemos, com aquela confusão que ele teve lá com o técnico do São José, que o Cudê, enfim, não sei por que ele foi expulso, mas enfim, ele vai ser julgado na semana do Grenal, né? Então, na semana ali antes do domingo, nos dias ali úteis antes do domingo, e ele pode vir a ser suspenso pelo STJD. O que ali, né, a questão jurídica do Internacional não acredita muito nisso, e várias razões para que isso aconteça. Primeiro que o Cudê ele não fez absolutamente nada, ele foi reclamar da questão do fair play ali que o time de São José não executou, né? E com isso, né, além de é a primeira expulsão do Eduardo Cudê desde que ele veio para o Brasil, então ele nunca foi expulso, ele nunca teve, né, nenhuma suspensão, nenhum gancho, nada. Então esse é um fator. E também vendo as imagens da confusão ali que aconteceu, dá para ver nitidamente que o Cudê ele simplesmente não tem ação nenhuma passível de uma punição mais severa do que a suspensão automática que ele vai estar, né, executando, que ele vai estar então realizando no jogo de hoje contra o Brasil de Pelotas. Falando ainda de reforços, a gente já comentou a respeito do Maurício, mas ainda tem mais 3 reforços que já estarão à disposição do Eduardo Cudê, né, técnico argentino. São eles Hugo Malo, Matheus Dias e Igor Gomes. Os 3 estavam no departamento médico. Matheus Dias, que também estava lá junto com o Maurício na competição pré-olímpica, mas retornou mais cedo em virtude desta lesão. Hugo Malo e também Igor Gomes já estarão à disposição do seu auxiliar já diante do Brasil de Pelotas. Rocher, então, ainda não deve vir estar à disposição nem deste jogo, nem no jogo contra o Novo Hamburgo. Ele vai estar provavelmente à disposição para a semana do Grenal, já vai voltar a treinar com carga normal na semana do Grenal. E de acordo com o Alexandre Ernest, ele deu a opinião dele, eu vou dar a minha opinião também. Ele deve vir a ser o titular no lugar do Antony, o que eu não concordo, que eu não acho válido. Primeiro, porque ele vai estar sem ritmo de competição, e se é para utilizar esse ponto, né, esse raciocínio, não faz sentido talvez o Maurício hoje não estar jogando diante do Brasil de Pelotas, porque ele já tem um ritmo de jogo, né, então não faz muita lógica. O que eu acredito que o Rocher vai estar sim sendo o titular na semana do Grenal, isso se porventura ele vir a ser liberado pelo departamento médico, mas eu acredito e eu gostaria que o Antony tivesse essa experiência, até porque se não, a gente vai ter as disputas da Copa América, as competições internacionais, onde a gente vai ter o desfalque ali do Rocher, provavelmente, a gente precisa estar, pelo menos nós, torcedores
colorados seguros de que o Antony vai dar conta do recado em virtude de não só um Grenal, mas quem sabe a gente pega um Flamengo, quem sabe a gente pega uma equipe um pouco mais robusta e a gente precisa ter essa segurança no gol. Então eu acho que o Antony precisava ter essa prova de fogo, ainda mais se, dependendo dos resultados de hoje, do próximo domingo, a gente tiver ali uma certa vantagem ali no Campeonato Gaúcho, a gente possa vir a ter essa gordurinha para ser gasta para testar o goleiro da base. Vamos falar agora de Pedro Henrique, que foi assim, ó, a pauta dessa última terça-feira, né? O Pedro Henrique, todo mundo já sabe que ele não vem sendo utilizado com recorrência pelo Eduardo Cudê, né? Ele vem jogando um jogo aqui, um jogo lá, mas o Pedro Henrique ele está querendo mais minutagem, né, dentro do Internacional ou enfim qualquer outro clube, e o Eduardo Cudê já deixou isso muito bem claro nas escalações que ele vem fazendo, que o Pedro Henrique não está sendo a prioridade dele, né? Então, até porque o Pedro Henrique hoje ele disputa a vaga com o Valência, com o futuro do Borré, que vai chegar agora na metade do ano, é o que tudo indica, né? Com a ascensão do Luca e com, né, todos os outros jogadores que ocupam aquela posição. Então, suponhamos que o Pedro Henrique ele é quarta ou talvez até mesmo quinta opção ali do Eduardo Cudê, porque ele vai jogar como 9, ele não vai jogar como ponta ali no lugar do Wanderson na ponta esquerda, né? Então, por conta disso, o Pedro Henrique provavelmente vai estar saindo do Beira-Rio e assim, nessa última terça-feira aconteceram muitas informações e coisas muito rápidas, uma questão de 2, 3 horas, ele já estava quase embarcando em Belo Horizonte. Ele saiu do Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte e agora ele já está praticamente embarcando em São Paulo, né? Isso porque ele vinha negociando junto com o Vasco, já estava tudo apalavrado com o clube, entre jogador e clube, só que não vinha sendo feito propostas relevantes ou propostas que agradassem ao Internacional. Isso porque o Vasco, na verdade, o clube Vasco, né, queria uma proposta de empréstimo do Pedro Henrique, o Inter não queria empréstimo, o Inter queria um valor de compensação, e a SAF 777, que é a SAF do Vasco, não autorizou estes pagamentos. E por conta disso, ele automaticamente foi descartado de qualquer possibilidade de jogar no Rio de Janeiro. E a partir disso, o Cruzeiro, logo na sequência, já apareceu como um futuro candidato a ter a aquisição deste jogador. E aí começou-se a especular de que ele poderia vir estar no Vasco, até alguns bastidores, né, que o presidente Barcelos estaria em Belo Horizonte, mas não para negociar sobre isso, mas sim sobre uma outra novidade que aconteceu no dia de ontem também. E aí depois, no final da noite, aconteceu de que o repórter Lucas Dias, entre outros jornalistas, deram a informação de que o Pedro Henrique está 99% confirmado na equipe do Corinthians. Então ele vai estar provavelmente se direcionando, né, para a equipe corintiana lá em São Paulo. Então provavelmente lá, e eu acredito que Corinthians não tem, de fato, muitos extremas de qualidade. O Pedro Henrique talvez tenha mais minutagem lá e até, quem sabe, prevalecer o seu futebol. Bom, gente, agora falando um pouco mais sobre reforços, né? E aí já faz o adendo ali sobre a possível viagem de Barcelos, possível porque não se foi confirmada, né, que ele estava, de fato, em Belo Horizonte. Isso quem trouxe foi o Alexandre Ernest. Mas ele está em Belo Horizonte porque ontem surgiu já como quase confirmado a possível contratação do jogador Wesley, né? O jogador que vinha sendo utilizado pelo Cruzeiro, antigamente pertencia ao Palmeiras e por conta disso, né, o Palmeiras cedeu ao Cruzeiro e aí o Inter hoje vai estar adquirindo este jogador e até, quem sabe, pagando a dívida que o Cruzeiro hoje deve ao Palmeiras, que são de 2 milhões de euros. Então, ao que tudo indica, e porque isso não está confirmado, são apenas especulações, mas a contratação ela já está praticamente confirmada, só não se tem certeza aí a respeito aos valores, mas ao que tudo indica, né, que o Inter estará pagando essa dívida que o Cruzeiro deve ao Palmeiras de 2 milhões de euros e vai estar adquirindo 50% dos poderes aquisitivos do jogador e ele virá para ser ali possivelmente um candidato enfim, a desbancar o Wanderson, que é muito difícil, né, em virtude da campanha do belga. Enfim, está sendo uma coisa absurda, né? Ele está numa fase maravilhosa e a gente espera que seja assim durante o ano todo, mas então o Wesley deve ser então o novo reforço do Eduardo Cudê, que o Inter está correndo também para contratar outros jogadores, como a gente já falou aqui diversas vezes, né? Que é um goleiro, quem sabe ali um volante, um lateral esquerdo e também
Não, são essas três posições e até o dia até essa próxima sexta-feira, que é o prazo final para inscrição de jogadores dentro do Campeonato Gaúcho, e dia 7 de março, que é o prazo final para a gente estabelecer dentro desta janela, seja jogadores que venham de fora do Brasil. Então o Inter está correndo contra o tempo e com tudo isso, né, a gente já vem falando nas nossas outras redes sociais a questão da contratação do Thiago Maia, que o Marcos Braz, né, presidente do Flamengo, já deu uma declaração e, ao que tudo indica, vai enfim se desbravar este negócio, vai se desentranhar ali, sei lá qual é o adjetivo, a palavra que eu posso utilizar aqui, que vai enfim concretizar a contratação do volante tão pretendido pelo Eduardo Cudê para fazer a primeira função ali do meio de campo do Inter. Isso porque Marcos Braz, já nessa mesma declaração que eu comentei anteriormente, disse que tanto o jogador que o Inter tem interesse quanto outros jogadores já estarão na pauta do Flamengo para que sejam, enfim, dada as devidas tratativas finais para essas negociações e para que a gente tenha um desfecho positivo ou negativo, enfim, vai contratar ou não vai, mas ao que tudo indica, Thiago Maia vai sim ser contratado, tá, gente? Para finalizar então esse vídeo, se você não deixou o like, deixa o like aí. Eu esqueci de pedir lá no início do vídeo, né? Ratei. Mas se você não deixou o like, já deixa o like aqui. Se inscreve no canal, vai ajudar muita gente aqui. Ao que tudo indica, né? Meu plano é trazer para vocês todas as informações do dia anterior, né? Então, do que aconteceu, quais foram as notícias, o que teve de bastidor. Então, tudo que eu trouxe, um retrospecto do dia do Internacional para trazer aqui de forma resumida para vocês, para que a gente possa ter também o estudo de uma forma mais próxima, mais resumida, mas também que a gente crie esse relacionamento entre nós aqui, fechou? Então, gente, só para concluir, então o Inter enfrenta hoje o Brasil de Pelotas no Beira-Rio. Próximo jogo do Inter no próximo domingo, que era no sábado e trocou para domingo. Então vai ser contra o Novo Hamburgo em Novo Hamburgo, domingo às 8 horas da noite. Depois passa-se uma semana, né? Porque na semana do dia 21 estaremos já iniciando a Copa do Brasil e o Inter não joga nessa primeira semana, joga na semana posterior. Então a gente vai ter uma semana cheia aí de treinamentos para que a equipe, Maurício, entre esses jogadores que vieram do departamento médico consigam, enfim, já criar esse ritmo de jogo, até quem sabe essas contratações que podem vir a chegar ainda essa semana já se criam um certo tipo de afinidade com o grupo ali, com o elenco colorado. E aí no outro domingo é o Grenal, então a gente enfrenta, valendo ali provavelmente a liderança do Campeonato Gaúcho e a definição de quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. E na próxima quarta, dia 28, finalizando a agenda de fevereiro, o Inter enfrenta então o Asa de Alagoas, lá em Alagoas, valendo a classificação pela Copa do Brasil. Lembrando que vitória ou empate do Inter, a equipe colorada se classifica para a próxima fase. Fechou? Então, gente, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Novamente, né, não esquece de deixar o like, estou fazendo o retroativo do vídeo inteiro que eu não falei, então estou trazendo agora, né? Então não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, deixa aí no campo de comentários e nos segue nas outras redes sociais que vão estar aqui no campo da descrição para vocês compartilharem aí com todos os seus amigos e também compartilharem ali com seus familiares. Fechou? Forte abraço, valeu!